Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é um órgão, assim, pequeno no tamanho, mas olha, gigante na importância. O pâncreas. E mais especificamente, a sua função endócrina, sabe? Aquela que libera hormônios direto no sangue. E a nossa base para essa conversa é o material da aula 6, Pâncreas Endócrino, preparado pelo Dr. Dário Santucci. E só para a gente ter a dimensão da fonte, né? Estamos falando de um material de um médico especialista em clínica médica, também em cardiologia, mestre em ciências da saúde, medicina e biomedicina, e professor universitário justamente da cadeira de ciências morfofuncionais aplicadas à clínica, lá no Anhanguera e na UVV. Então é uma base muito sólida para a nossa análise, né? Especialmente relevante para quem está aí na Anhanguera mergulhado nesses estudos. A nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar os pontos-chave, sabe? Como é que esses hormônios do pâncreas controlam o uso de energia no nosso corpo? E, principalmente, o que acontece quando esse controle falha, como no caso do diabetes mellitus, que é tão comum, infelizmente. É um sistema complexo, né? Então, vamos lá. Hora de desembrulhar isso. Exatamente. Vamos focar nesses mecanismos fundamentais que o material do Dr. Santucci descreve, né? Porque entender como o pâncreas endócrino funciona, olha, é bem mais do que só decorar nome de hormônio, viu? É a chave para a gente compreender condições que afetam milhões de pessoas. Para qualquer estudante da área da saúde, dominar essa base fisiopatológica é como construir o alicerce mesmo para a prática clínica lá na frente. É conectar a forma, a função, com o que acontece de verdade no paciente. Perfeito. Então, vamos começar pela estrutura, pode ser? O material do Dr. Santucci diz que essa parte endócrina do pâncreas fica concentrada nas famosas ilhotas pancreáticas. O texto descreve como grupos de células diferentes espalhadas pelo órgão. Dá para imaginar tipo umas ilhazinhas de produção hormonal num mar de tecido pancreático que faz outras coisas, né? Tipo a digestão. E dessas ilhotas saem os mensageiros químicos principais que a fonte destaca. São eles o glucagon, que vem das células alfa, a insulina super famosa das células beta e a somatostatina, que sai das células delta. Acho que faz sentido a gente começar pelo glucagon, o que essa aula nos ensina sobre ele. Olha, o glucagon é apresentado ali como hormônio da mobilização de combustível. Pensa nele como um sinal de alerta para o corpo, tipo, olha, precisamos de energia disponível agora. A ação principal dele, segundo o material, é lá no fígado. No fígado ele faz basicamente duas coisas essenciais. Primeiro, ele quebra o glicogênio. Ah, o glicogênio é a nossa reserva de glicose, né? Aquela que fica guardada. Exatamente, a reserva guardada no fígado. Ele quebra isso e libera a glicose rapidinho no sangue. E não é só isso. Ele também estimula o fígado a produzir nova glicose, a partir de outras fontes, como aminoácidos. É um processo que a gente chama de gliconeogênese. O resultado direto disso tudo no fígado é o aumento da glicose circulando no sangue, prontinha para ser usada pelas células que precisam. Entendi. Então ele basicamente saca a energia que está guardada no banco do fígado. Mas a ação dele para por aí, no fígado? Não. O material aponta outra ação importante, dessa vez no tecido adiposo, que é a nossa reserva de gordura. O glucagon estimula a lipólise, ou seja, a quebra das moléculas de gordura. E essa quebra libera ácidos graxos na corrente sanguínea. E esses ácidos graxos também podem ser usados como fonte de energia por muitos tecidos do corpo. Ah, então ele libera tanto a glicose do fígado quanto a gordura do tecido adiposo. Isso. Então, resumindo o efeito do glucagon, como o material descreve, ele aumenta os níveis de glicose no sangue, que vem do fígado, e também aumenta os níveis de ácidos graxos, que vem da gordura. O texto até menciona os cetoácidos, que são subprodutos que também aumentam. Eles aparecem quando o corpo quebra muita gordura para gerar energia. Em situações normais, isso é controlado, claro, mas é bom lembrar deles porque em excesso podem ser um problema, como a gente vai ver mais para frente.
Mas, essencialmente, o glucagon garante que o corpo tem acesso rápido a diferentes tipos de combustível quando a glicose dá baixa. Entendido. Glucagon é o sinal para liberar energia. Agora vamos para a contraparte. A insulina, das células beta. A fonte descreve de forma oposta, né? Como o hormônio do armazenamento de combustível, o que faz todo sentido porque a liberação dela aumenta quando a glicose no sangue sobe, geralmente depois que a gente come alguma coisa. O Dr. Santucci destaca que os combustíveis-chave que a insulina ajuda a guardar são justamente essa glicose, que acabou de chegar, os ácidos graxos e os cetoácidos. Mas como ela faz isso? Como ela organiza esse armazenamento todo? Qual é o mecanismo? A insulina, ela funciona como uma chave mestra para esse armazenamento, sabe? E a fonte detalha algumas ações cruciais. Uma das mais conhecidas é facilitar a entrada da glicose para dentro das células, principalmente nos músculos e no tecido adiposo. Sem a insulina funcionando bem, é como se a glicose ficasse ali do lado de fora da célula, batendo na porta, sem conseguir entrar para ser usada ou guardada. Entendi. Ela abre a porta da célula para a glicose. Exato. E uma vez lá dentro, essa glicose pode ser usada para energia imediata ou, e esse é fundamental, ser armazenada. No fígado e nos músculos, ela é guardada como glicogênio, aquela mesma reserva que o glucagon quebra, lembra? A insulina diz, opa, tem energia sobrando, vamos guardar. E tem mais, ela estimula a formação de mais tecido adiposo, ou seja, guardar energia na forma de gordura para o longo prazo. E imagino que ela também interfira na ação do glucagon, né? Para não ficarem os dois agindo ao mesmo tempo de forma oposta. Sim, com certeza, de forma direta. O material ressalta bem isso. A insulina inibe a lipólise, aquela quebra de gordura que o glucagon promovia. Ela basicamente pisa no freio da liberação de energia das reservas de gordura. E ainda tem outro ponto. A fonte menciona que a insulina também estimula o transporte de aminoácidos para dentro das células, o que favorece a síntese de proteínas. Ou seja, ela não só guarda energia, mas também promove a construção de tecidos. É um hormônio anabólico, né? Anabólico, de construir, faz sentido. Isso. O efeito líquido da insulina é bem claro, como a fonte resume. Ela baixa os níveis de glicose e também de cetoácidos no sangue. Ela é o sinal de abundância, dizendo para o corpo, guarda e constrói. É esse equilíbrio dinâmico, essa dança hormonal, entre a insulina que guarda e o glucagon que libera, que mantém nossos níveis de energia estáveis. É fundamental para a vida. Faz todo sentido essa dinâmica, esse equilíbrio. Agora, e a somatostatina, das células delta? O material parece ser mais breve sobre ela, né? É mais breve. O texto indica que o papel da somatostatina é, assim, menos compreendido se a gente comparar com os outros dois. O que se sabe, e a fonte menciona isso, é que ela parece ter um papel mais de modulação, sabe? Ela inibe a secreção de vários outros hormônios, incluindo a própria insulina e o glucagon, além de secreções do sistema digestivo. E tem uma menção também de que ela inibe a liberação do hormônio do crescimento, o GH. Talvez ela funcione como um maestro tentando manter a orquestra hormonal afinada, evitando excessos. Ok, um papel mais regulatório geral, então. Bom, essa base hormonal é a chave de tudo, né? E é justamente a falha nesse sistema de controle que leva a gente para o próximo tópico central da aula do Dr. Santucci, o diabetes mellitus, o DM. A fonte já começa com um dado de impacto lá dos Estados Unidos, falando em cerca de 15 milhões de pessoas afetadas. Mas com uma observação importante, esse número provavelmente está subestimado. Isso já dá uma dimensão da relevância clínica disso, né? E o material faz questão de diferenciar bem os dois tipos principais, o que é fundamental para entender a doença. Vamos ver como a fonte define cada um. Primeiro, o diabetes mellitus tipo 1. A definição-chave aqui é dependente de insulina. Por quê? Porque, segundo o texto, nesse tipo, a insulina está praticamente ausente no corpo, zerada ou quase zerada. A causa disso é uma destruição das células beta, lembra? Aquelas fábricas de insulina lá nas ilhotas. E essa destruição é autoimune. Quer dizer, o próprio sistema de defesa do corpo ataca e destrói essas células por engano.
E aí, sem insulina, a glicose não entra nas células e o tratamento exige da insulina de fora, né? Administrar o hormônio. Exatamente, é uma falha na produção. Isso. Agora, o cenário muda bastante com o diabetes mellitus tipo 2. Esse é definido como não dependente de insulina inicialmente, né? Embora alguns pacientes possam precisar dela mais para frente. Aqui, o problema não é a falta de insulina. O material explica que a insulina até está presente no sangue, às vezes em níveis normais ou até mais altos que o normal. Olha que curioso. O X da questão aqui é que as células do corpo, especialmente nos músculos, no fígado, no tecido adiposo, não respondem direito a ela. Elas ficam resistentes à ação da insulina. É como você disse antes, né? A chave, insulina está lá, mas a fechadura, o receptor na célula, está meio empirrada, não funciona bem. Exato. E aí vem um dado epidemiológico que a fonte destaca que é brutal. O tipo 2 corresponde a cerca de 90% de todos os casos de diabetes mellitus. 90%? 90% é muita coisa, muita coisa. Isso significa que a grande maioria das pessoas com diabetes enfrenta esse problema de resistência à insulina, que frequentemente está ligado a fatores como obesidade, sedentarismo, estilo de vida, né? E é justamente a partir dessa diferenciação que a gente chega no ponto talvez mais crítico, mais impactante, apresentado na aula. As consequências do diabetes mellitus a longo prazo. O texto é muito direto e incisivo. As complicações vasculares são responsáveis por aproximadamente 80% de todas as mortes relacionadas ao DM. 80%. 80%, nossa, isso é estarrecedor. Muda completamente a forma como a gente pensa sobre o diabetes, não é só uma questão de controlar o açúcar no sangue no dia a dia. É uma doença que ataca silenciosamente todo o sistema circulatório. De 80% é, talvez, o insight mais crucial que essa fonte nos traz. O diabetes não mata primariamente pelo açúcar alto em si, no curto prazo, mas sim pelo estrago progressivo e muitas vezes silencioso que esse descontrole crônico causa nos vasos sanguíneos, dos menores, os capilares, até as grandes artérias. Isso reforça demais a gravidade da doença e a urgência de um controle eficaz. E a aula não para só na estatística geral. Ela vai lá e detalha onde esse estrago acontece. Quais são essas complicações, então? O material lista algumas bem específicas, que são a manifestação clínica desse dano vascular generalizado. Primeiro, a retinopatia diabética. São danos aos minúsculos vasos sanguíneos da retina, lá no fundo do olho. Isso pode levar a microaneurismas, que são pequenas dilatações, e hemorragias. Complica a visão seriamente, podendo levar até a cegueira. Nossa, que sério. Muito sério. Outra complicação grave que o material menciona é o derrame isquêmico, o AVC. Ele ocorre pela formação de coágulos, trombose em vasos que irrigam o cérebro. Frequentemente, isso está ligado a placas de aterosclerose de gordura nesses vasos. Essas placas podem se romper e aí começa a formação do coágulo. O diabetes acelera muito esse processo de formar placa. Afeta o cérebro, os olhos, imagino que o coração também, né? Com certeza. O coração é um alvo clássico. O infarto do miocárdio é outra consequência direta. Acontece pela oclusão das artérias coronárias, que são os vasos que levam sangue para o próprio músculo cardíaco. O diabetes danifica esses vasos, tornando o infarto muito mais provável. É uma das principais causas de morte em pessoas com DM, infelizmente. Coração, cérebro, olhos. E os rins? Também são afetados? Muito afetados. Os rins sofrem bastante. O texto fala da doença renal diabética, especificamente a glomeruloesclerose. Pensa nos glomérulos como filtros minúsculos, super delicados, dentro dos rins. O excesso crônico de glicose no sangue vai danificando esses filtros. Sabe, eles ficam endurecidos, cicatrizados, é o que o nome esclerose sugere. Com o tempo, os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue direito. Isso pode levar à necessidade de diálise ou até transplante renal.
É realmente um ataque em múltiplas frentes. E tudo ligado aos vasos sanguíneos. Exatamente. E para fechar essa lista, assim, bem sombria, a fonte menciona a aterosclerose generalizada, ou seja, a formação de placas de gordura não só nos vasos do cérebro ou do coração, mas na aorta, que é a maior artéria do corpo, e nos seus ramos principais. Isso afeta a circulação nas pernas, nos órgãos abdominais, em todo lugar. Fica muito claro como o controle inadequado da glicose, aquela falha no sistema que a gente começou a discutir lá com a insulina e o glucagon, como isso reverbera pelo corpo inteiro através do dano vascular. E para quem estuda ciências morfofuncionais, entender essa ligação direta entre a falha celular, seja a falta de insulina ou a resistência a ela, e essas consequências sistêmicas é a ponte essencial entre a biologia básica e a realidade clínica do paciente. Nossa, é um quadro realmente complexo e muito sério. E pensando nesse cenário todo, especialmente na prevalência do tipo 2 e essa questão da resistência à insulina, faz todo sentido que a medicina busque várias estratégias de tratamento, né? A fonte do Dr. Santucci, para completar o panorama, até lista algumas classes de medicamentos e exemplos comerciais. Embora não entre em detalhes dos mecanismos ali, essa lista já dá umas pistas importantes, não dá? Sem dúvida. Mesmo sendo só uma listagem essa parte da aula, ela é bem significativa. Menciona, por exemplo, os agonistas de GLP-1. São nomes que ficaram até bastante conhecidos recentemente, como liraglutida, semaglutida, que são os princípios ativos de medicamentos como Ozempic, Rybelsus, Wegovy. Esses medicamentos atuam em vias hormonais ligadas ao intestino, que influenciam a secreção de insulina e também a saciedade. Isso mostra que o controle da glicose envolve mais coisa do que só o pâncreas isolado, né? Interessante. E também cita outra classe, os inibidores de DPP-4, como a sitagliptina janúvia e a linagliptina tradjenta. Temos medicamentos que tentam aumentar a sensibilidade das células à insulina, outros que ajudam o pâncreas a liberar mais insulina, especialmente em resposta à comida, outros que diminuem a produção de glicose pelo fígado e ainda esses mais novos que atuam em outros hormônios relacionados. Isso reflete a busca contínua da ciência por abordagens mais eficazes, mais personalizadas para controlar a glicemia e, crucialmente, para prevenir aquelas complicações vasculares devastadoras que a gente acabou de discutir. Conhecer essas classes e seus mecanismos gerais vai ser fundamental na prática clínica futura desses alunos. Com certeza. Então, depois dessa análise toda, baseada na aula do Dr. Santucci, o que a gente pode levar como pontos essenciais? Vamos tentar recapitular os insights principais. Vimos o papel central das ilhotas pancreáticas, esse centro de comando hormonal para o nosso metabolismo energético. Entendemos a dança crucial entre a insulina, que guarda energia, e o glucagon, que mobiliza energia para manter a glicose em equilíbrio. Compreendemos a diferença fundamental entre o DM tipo 1, que é uma doença autoimune, que destrói as células que produzem insulina, e o DM tipo 2, que é muito mais comum, marcado pela resistência das células à ação da insulina, mesmo que ela esteja lá. E talvez o alerta mais forte de todos, a conexão direta e, infelizmente, mortal entre o descontrole glicêmico crônico e as complicações vasculares graves, né? Afetando retina, cérebro, coração, rins, a circulação geral e sendo responsáveis pela vasta maioria das mortes no diabetes. Para os alunos de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera, essa conexão entre estrutura, função e patologia é a essência do que precisam dominar, né? Perfeitamente colocado. E se a gente conectar isso a um quadro um pouco maior, dominar esses mecanismos fisiológicos e patológicos como a fonte apresenta, não serve só para passar na prova, né? É óbvio. É a base para entender por que se pede determinado exame, por que se escolhe um tratamento X e não Y, lembrando das diferentes classes de medicamentos que foram mencionadas, e por que as estratégias de prevenção focadas em estilo de vida são tão, mas tão importantes, especialmente para o tipo 2. É a ciência morfofuncional ganhando vida na aplicação clínica e também na saúde pública. E essa conexão com o estilo de vida, com a saúde pública, levanta uma questão final importante para a gente refletir. Algo que vai um pouco além do que a fonte detalhou, mas que surge direto do que a gente discutiu aqui. Considerando essa prevalência altíssima do DM tipo 2,
essa condição de resistência à insulina que está frequentemente associada à obesidade, ao sedentarismo, e pensando nesses mecanismos de armazenamento, insulina, e mobilização, glucagon, de energia, que o pâncreas regula de forma tão delicada, quais seriam as implicações mais amplas disso para as estratégias de saúde pública? Indo além do tratamento individual com remédios que são essenciais, claro, mas pensando em como fatores do nosso ambiente, da nossa cultura alimentar, do nosso dia a dia cada vez mais sedentário, como tudo isso interage com essa fisiologia que a gente explorou. Como é que a sociedade pode atuar para tentar restabelecer esse equilíbrio energético antes que a doença se instale em larga escala? Fica essa reflexão, né? Bem enraizada na ciência que a gente discutiu hoje. E com essa provocação final, a gente chega ao fim desta análise aprofundada sobre o pâncreas endócrino e o diabetes mellitus, guiada pelo material da aula 6 do Dr. Dario Santucci. Esperamos que essa discussão tenha sido não só informativa, mas que tenha ajudado a conectar os pontos e a reforçar a importância desse conhecimento para a formação e para a futura prática na área da saúde.